Fala, galera! O Bahia segue com tudo no mercado e a bola da vez é o goleiro Patrick Sequeira. E olha, essa história promete render bastante, porque não é só mais uma especulação solta. O clube vem tratando essa negociação como prioridade, ao que tudo indica, o acerto pode estar mais perto do que a gente imagina. Patrick é um nome que já vinha sendo ventilado nos bastidores, mas agora ganha força, principalmente pelo momento estratégico em que o Bahia se encontra na temporada. O time vive uma boa fase na Série A, está brigando lá em cima na tabela e vê essa janela como uma chance de ouro para se consolidar entre os grandes. E para isso, precisa de elenco, de peças de confiança, e principalmente de profundidade em posições-chave, como o gol. A chegada de Patrick, caso se concretize, seria um movimento ousado e ambicioso. Não estamos falando de qualquer goleiro. Sequeira é um atleta jovem, com bagagem internacional e que se destacou bastante no futebol português, atuando pelo Casa Pia. Um goleiro alto, forte, com boa leitura de jogo e um perfil mental que impressiona. Ele é descrito como um cara sereno, focado, muito profissional nos bastidores e com uma mentalidade alinhada com o que o Bahia vem buscando desde que passou a integrar o Grupo City. É aquele tipo de contratação que não só eleva o nível técnico do elenco, mas também mostra o quanto o clube está se posicionando de maneira diferente no mercado sul-americano. O interesse do Bahia nele não é de hoje. A diretoria já vinha monitorando o desempenho de Patrick há algumas janelas, e agora enxerga o momento ideal para dar o bote. Ainda mais porque, segundo informações que circularam em uma live recente entre jornalistas da Costa Rica e especialistas em futebol internacional, o jogador vê com muito bons olhos a ideia de vir atuar no Brasil. Ele entende que vestir a camisa do Bahia é uma vitrine gigante, não só pelo nível do Campeonato Brasileiro, mas principalmente pelo projeto estruturado que o clube oferece. Ele sabe que, jogando bem aqui, pode ser alçado a voos ainda maiores dentro do próprio Grupo City ou até mesmo em outras ligas da Europa. O mais interessante é que, apesar de toda a empolgação, a negociação não é simples. O Casa Pia já deixou claro que não vai liberar o jogador por qualquer valor. A pedida inicial foi considerada alta, e mesmo não chegando aos 12 milhões de euros que circularam por aí, está bem acima dos 7 milhões também citados por algumas fontes. Com os impostos e taxas, a operação pode ultrapassar os 50 milhões de reais. Seria, portanto, a maior contratação de um goleiro da história do futebol sul-americano. Um investimento pesado, que só faz sentido se o Bahia realmente acreditar no retorno esportivo e financeiro desse atleta. E é justamente por isso que a negociação tem sido conduzida com tanto cuidado. O clube não quer dar um passo maior do que a perna, mas também entende que, se houver possibilidade de fechar o negócio em condições minimamente viáveis, não dá para deixar passar. Até porque o jogador já se reapresentou ao clube português, o que pode facilitar a conversa. A expectativa é de que, com o desejo dele de se transferir, o Casa Pia acabe cedendo um pouco e reduzindo a pedida. E aí sim, o cenário fica mais promissor para o Bahia. Outro ponto que merece destaque é a resposta direta ao comentário recente de um jornalista estrangeiro que chamou a vinda de Patrick para o Bahia de retrocesso. Esse tipo de visão, sinceramente, mostra o quanto ainda existe desconhecimento lá fora sobre a transformação que o futebol brasileiro vem passando. O Bahia hoje é um clube que pertence a um dos grupos mais fortes do mundo, que investe pesado em estrutura, inteligência de mercado e desenvolvimento de atletas. Dizer que um jogador jovem vindo da Liga Portuguesa está regredindo ao vir para a Série A do Brasil é, no mínimo, ingênuo. Aqui ele vai disputar um dos campeonatos mais difíceis do planeta, com estádios lotados, pressão, visibilidade e a chance real de dar um salto ainda maior na carreira. Tanto é que, quem realmente conhece o Patrick, quem já viu ele atuar de perto, não tem dúvida sobre o potencial dele. O próprio jornalista costarriquenho que participou da live deixou claro que o Bahia seria uma escolha acertada. Ele destacou o perfil disciplinado do goleiro, a força mental e o profissionalismo que o acompanha desde as categorias de base. E mais, frisou que Patrick tem sim nível para atuar em ligas maiores no futuro, mas que esse passo pelo Brasil pode ser fundamental na construção dessa trajetória. É um momento de transição importante, e se ele conseguir se firmar aqui, pode chamar a atenção de mercados ainda mais competitivos. E é justamente essa leitura que o Bahia parece estar fazendo.
O clube sabe que o momento atual é especial. Com uma campanha sólida no Brasileirão e um elenco que vem mostrando consistência, a diretoria quer aproveitar a estabilidade para se fortalecer ainda mais. O empate do Botafogo, a derrota do Flamengo, os tropeços dos concorrentes diretos, tudo isso abriu uma janela de oportunidade. O Bahia já está no G4 e, se conseguir emplacar mais uma vitória no fim de semana contra o Fortaleza, pode se consolidar de vez entre os líderes. E para isso, precisa de elenco. Precisa de peças que entrem e resolvam. Precisa de opções confiáveis em todas as posições. E o gol é uma posição que exige isso, confiança. E por falar em confiança, a arbitragem definida para o duelo contra o Fortaleza gerou um certo burburinho. O escolhido para apitar o confronto foi o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA com bastante experiência, mas que também carrega um histórico de decisões polêmicas. É um nome que preocupa parte da torcida, especialmente por conta da sua fama de árbitro caseiro. Mas a verdade é que, gostando ou não da escolha, não tem muito o que fazer. O Bahia precisa entrar em campo e fazer sua parte. Não pode se apegar a fatores externos. Tem que jogar bola, manter o foco e impor o ritmo do começo ao fim. O jogo contra o Fortaleza, aliás, promete ser um dos mais importantes da rodada. Não só pelo confronto direto, mas porque será mais uma chance de o Bahia provar que tem sim condições de brigar lá em cima até o fim. O time vem mostrando organização, intensidade e uma postura madura dentro de campo. E se mantiver essa pegada, tem tudo para fazer uma grande temporada. Mas claro, para isso acontecer, reforços como o de Patrick Sequeira podem ser determinantes. E é curioso como essa possível contratação virou tema não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Os torcedores costarriquenhos, por exemplo, estão acompanhando cada passo dessa novela. Muitos já tratam como certa a ida de Patrick para o Bahia, e alguns até brincam dizendo que o clube brasileiro não sabe o goleiro que está prestes a contratar. Um goleiro que brilhou em momentos decisivos no campeonato português, que salvou o Casa Pia em jogos complicados e que, mesmo sem muito alarde, foi se firmando como peça-chave da equipe. A verdade é que o futebol hoje não permite mais improvisos, principalmente quando se trata de clubes que querem competir em alto nível durante a temporada inteira. São muitos jogos, viagens, competições simultâneas, e a exigência física e mental dos atletas é absurda. Por isso, a gestão de elenco virou uma ciência. Ter 2 goleiros de alto nível, por exemplo, deixou de ser luxo. É necessidade. E nesse cenário, Patrick não chegaria para ser apenas uma sombra ou alternativa no banco. Ele chega com o status de quem pode disputar a titularidade desde o primeiro dia, e isso é ótimo. Cria competitividade interna, eleva o nível dos treinos, e dá ao técnico mais tranquilidade para tomar decisões em momentos de pressão. Além disso, o fator emocional conta demais. O jogador que chega ao clube sabendo que foi desejado, que o clube fez esforço para contratá-lo, se sente valorizado. Isso mexe com a cabeça do atleta, aumenta o senso de responsabilidade, muitas vezes, se reflete dentro de campo. Patrick parece ser exatamente esse perfil de jogador que entende o tamanho da oportunidade e está disposto a agarrá-la com tudo. É um cara que veio em silêncio, foi construindo a carreira passo a passo, sem estardalhaço, mas com constância e profissionalismo. Na Europa, não é qualquer goleiro que se destaca no campeonato português, ainda mais jogando para uma equipe como o Casa Pia, que enfrenta adversários muito mais estruturados financeiramente. E mesmo assim, Patrick foi um dos grandes destaques da equipe. Em vários jogos, ele foi decisivo, com defesas impressionantes e muita segurança. O tipo de goleiro que transmite confiança não só para os zagueiros, mas para toda a equipe. E isso é algo que pesa muito, principalmente em jogos apertados, onde um erro pode custar caro. Ter alguém com esse nível de presença no gol muda a postura do time. Os defensores marcam mais tranquilos, a linha de zaga se posiciona melhor, os volantes jogam com menos receio. Tudo melhora quando o goleiro passa segurança. O que também chama atenção é o quanto Patrick se encaixa no perfil de contratações que o Bahia vem fazendo desde que entrou no radar do Grupo City. São jogadores jovens, com potencial de valorização, disciplinados fora de campo e que enxergam o clube como uma plataforma para algo ainda maior.
É uma visão moderna, que conecta o presente com o futuro e ajuda a criar um ambiente competitivo, mas também sustentável. E se o Bahia conseguir fechar com Patrick dentro de um modelo financeiro inteligente, será mais um passo importante nessa caminhada. Do ponto de vista estratégico, esse também é o tipo de contratação que pode gerar impacto imediato e duradouro. Imediato porque Patrick, se chegar, já pode ser integrado ao grupo e começar a treinar com o elenco principal. E duradouro porque, pelo que tudo indica, ele tem todas as condições para se desenvolver ainda mais no futebol brasileiro, chamar a atenção da seleção da Costa Rica, e até mesmo se tornar uma moeda importante em futuras negociações internacionais. O Bahia já mostrou que sabe trabalhar com esse tipo de perfil e agora tem a chance de reforçar ainda mais esse modelo. Mas enquanto a negociação se arrasta nos bastidores, o time precisa manter o foco em campo. A próxima rodada contra o Fortaleza é chave para a sequência da campanha. O time cearense também briga lá em cima e não vai dar mole jogando em casa. E o detalhe é que o Castelão costuma ser um ambiente hostil para os visitantes. A torcida do Fortaleza empurra mesmo, faz pressão, e o time da casa se sente confortável nesse tipo de cenário. Então o Bahia vai ter que entrar ligado, com intensidade desde o primeiro minuto. Não dá para errar, não dá para desperdiçar chances, muito menos vacilar na defesa. A arbitragem, como já mencionado, também entra em campo com holofotes. Wilton Pereira Sampaio é experiente, mas também polêmico. Já teve jogos em que foi muito elogiado, mas também partidas em que deixou a desejar, especialmente em decisões duvidosas. O que preocupa é justamente essa oscilação. O Bahia precisa estar atento a isso, saber jogar com inteligência e, se possível, não deixar o jogo chegar num ponto em que a arbitragem possa influenciar diretamente no resultado. Porque a gente sabe como funciona, quanto mais equilibrado o jogo, maior a chance de uma marcação controversa pesar no placar. E falando em equilíbrio, vale destacar como o Bahia vem amadurecendo ao longo da temporada. O time que começou o campeonato já era competitivo, mas agora vem mostrando evolução tática, variação de jogadas e uma consistência que poucos times do Brasil têm apresentado. A defesa está mais sólida, o meio-campo mais combativo e a transição ofensiva funciona cada vez melhor. E com peças novas chegando, a tendência é que o grupo se fortaleça ainda mais. Por isso, essa janela de meio de ano é tão crucial. Não é só sobre reforçar por reforçar, mas sim acertar nos nomes. Trazer jogadores que somem de verdade, que cheguem prontos para vestir a camisa e entender o projeto. Patrick Sequeira, pelo que vem sendo dito, é esse cara. E o mais interessante é que a imprensa internacional também começa a perceber isso. A repercussão na Costa Rica foi gigante, os torcedores estão empolgados, e o movimento do Bahia pode acabar colocando o clube em evidência em outros mercados, algo que sempre traz benefícios a médio e longo prazo. Aliás, o futebol brasileiro como um todo vive um momento de reformulação de imagem no exterior. Durante muitos anos, era visto apenas como fornecedor de talento bruto, mas agora começa a ser enxergado também como um destino atrativo, especialmente com clubes mais organizados financeiramente com estrutura de trabalho profissional. E é nessa onda que o Bahia surfa com força. Ao mostrar que pode disputar contratações com times europeus, o clube aumenta seu poder de barganha, atrai olhares de investidores e reforça sua presença no cenário internacional. Enquanto a definição sobre Patrick não vem, o que fica claro é que o Bahia está se movimentando de forma estratégica, com inteligência e sem pressa desnecessária. É importante ter calma nessas horas, porque se trata de uma negociação grande, com muitos detalhes burocráticos, taxas, impostos e acordos entre diferentes partes. Mas o que anima é saber que o jogador quer vir. Isso, por si só, já facilita muito o processo. A vontade dele pode ser o empurrão final que falta para convencer o Casa Pia a reduzir a pedida ou encontrar um meio-termo que agrade a todos os lados. E se isso acontecer, o torcedor do Bahia pode comemorar, porque estará recebendo um goleiro de altíssimo nível, com um futuro promissor pela frente. Alguém que pode se tornar ídolo, que tem o perfil certo para crescer junto com o clube e, quem sabe, escrever uma história marcante no futebol brasileiro. O tempo vai dizer, mas os sinais são positivos.
O Bahia se coloca mais uma vez à frente de muitos concorrentes, não apenas na tabela, mas também fora de campo, na forma como pensa e age no mercado. Por enquanto, é seguir de olho nos desdobramentos, torcer para que tudo se encaminhe bem e, claro, manter o foco total no jogo do fim de semana. Porque dentro de campo é onde tudo começa. E se o Bahia fizer a parte dele, continuar vencendo, pontuando e se mantendo lá em cima, o restante vai vir como consequência. O projeto é sólido, o elenco é forte e as ideias estão bem definidas. É um novo momento, e o torcedor sabe disso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do futebol mundial, surpreendeu fãs especialistas ao tecer elogios ao Bahia em uma recente entrevista que vem ganhando repercussão até na Europa. Conhecido por sua carreira brilhante em grandes clubes europeus como Barcelona e Milan, o ex-camisa 10 não costuma comentar com tanta frequência sobre times brasileiros fora do eixo tradicional do futebol nacional. Por isso, suas palavras geraram um verdadeiro burburinho no meio esportivo. Durante a conversa, Ronaldinho destacou o crescimento do Bahia, ressaltando a qualidade técnica de alguns jogadores do elenco que, segundo ele, merecem atenção internacional. O Bahia tem um time competitivo, com bons atletas que podem crescer e até chegar a clubes grandes do futebol europeu. Fico feliz em ver esse trabalho sendo feito com dedicação, afirmou o craque. Essa declaração, inesperada para muitos, rapidamente virou assunto entre jornalistas, torcedores e até olheiros de clubes do velho continente. A repercussão nas redes sociais foi instantânea. Enquanto alguns fãs do Bahia celebraram a chancela dada por um ídolo mundial, outros passaram a especular a possibilidade de que jogadores do clube possam estar na mira de times europeus interessados em renovar seus elencos com jovens talentos brasileiros. Afinal, o mercado europeu está sempre atento a novidades que possam trazer qualidade e boas oportunidades de investimento. Nos bastidores, a fala de Ronaldinho gerou ainda mais curiosidade. Fontes próximas ao Bahia revelaram que o clube vem recebendo contatos frequentes de agentes internacionais que buscam identificar jogadores promissores, algo que confirma o interesse despertado pelo time baiano. Com a visibilidade aumentada, cresce também a pressão para que o Bahia mantenha sua consistência em campo e, quem sabe, consiga disputar competições internacionais de maior prestígio, como a Copa Libertadores. Especialistas em futebol observam que o Bahia tem potencial para se consolidar como uma força emergente no cenário nacional, e a palavra de Ronaldinho pode ser um sinal de que o clube está no caminho certo. Afinal, quando uma lenda do esporte se manifesta com otimismo sobre uma equipe, o impacto vai muito além das fronteiras do Brasil. O que parecia apenas um comentário informal pode se transformar em um verdadeiro impulso para o time e seus atletas. Enquanto isso, os torcedores do Bahia já começam a sonhar com a possibilidade de ver seus jogadores brilhando nos principais palcos do futebol mundial. Resta aguardar para ver se essa onda de rumores vai se confirmar e se a Europa realmente abrirá as portas para os talentos do clube baiano, impulsionados pela fala surpreendente de Ronaldinho Gaúcho. Seja como for, o momento é de expectativa e otimismo para o Bahia, que agora conta com o apoio inesperado, porém muito valioso, de uma das maiores estrelas do futebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.